Muito bom dia, mulheres! Hoje, 2 de outubro, estamos começando o nosso segundo encontro do nosso desafio de 66 dias. Hoje a Michelle Neg está em evento, então, Michelle Jacobs aqui com vocês. E, gente, primeiro ponto que eu gostaria de trazer, que me chamou a atenção essa semana lá no grupo, eu vou estar olhando aqui para o lado, porque eu escrevi na outra tela. Eu percebi, e eu fiquei pensando muito sobre isso, que teve uns 2 ou 3 comentários sobre se sentir, que eu senti pelo menos um pouco, que a pessoa se sentiu culpada porque não conseguiu fazer o milagre da manhã da forma perfeita. E até uma delas falou assim, o meu filho acordou e demorou 1 hora para dormir. E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, e eu acredito que nós, mulheres, a gente tem essa mania de se culpar muito. Gente, num desafio de 66 dias, é super normal que vai ter um dia que não vai dar certo, que talvez você não vai conseguir fazer os 6 salvadores. E a gente precisa internalizar isso. A gente está muito acostumada de viver nesse ciclo de culpa. Eu não fiz. E eu fiquei pensando, porque eu já tive esse momento. Sabe o que deve ter acontecido com essa mulher? Eu não sei quem postou, não sei se aconteceu. Estou aqui imaginando que eu já fiz isso com meu filho. Tomara que ele durma rápido para eu fazer o milagre da manhã. Gente, trabalhar dessa forma acaba tornando o processo pesado. Então, eu não sei se aconteceu isso com ela, mas eu tive esse insight para trazer isso para vocês. Por exemplo, eu falei no domingo passado, eu fiquei na cama para namorar um pouquinho. Não quis fazer o milagre da manhã na hora que eu acordei, porque eu estava sem criança em casa, era o momento de eu estar ali com o meu parceiro, da gente ter um momento íntimo nosso. Então, não é porque a gente está fazendo um desafio, não é porque a gente quer fazer o milagre da manhã, que a gente é a ferro e fogo, e aí a gente se põe uma pressão, e aí se torna pesado. Isso aqui é para tornar a vida de vocês mais leve, não para que vocês tenham uma obrigação. A ideia do desafio é que vocês tenham constância. A gente se acompanhe, porque é muito rápido que a gente perde o ritmo. Então, a nossa ideia é estarmos juntas para que nós não perdamos, a gente não perder essa constância, porque depois vai ficando natural. Mas eu também não quero que vire um peso para vocês. Isso não pode ser um peso, meus amores. Tem que ser natural. Tem que acontecer da melhor forma possível. Alguém postou no outro grupo que acordou às 13h08 da manhã. Eu fiquei preocupada. Eu falei, será que essa pessoa dormiu? Isso não é uma competição de quem acorda mais cedo. Não é para isso que a gente está fazendo o milagre da manhã, tá? Não é para quem vê quem acorda mais cedo daqui a pouco não está dormindo. Não é isso, porque o corpo também precisa descansar. Então, eu quero trazer essa reflexão para vocês, porque não deve ser pesado, tá, gente? Isso aqui é para deixar a vida de vocês mais leve, mais fluida. E aí eu vou entrar no outro assunto que se encaixou muito bem com esse reflexo. Ficou claro para vocês esse ponto, meninas? Alguém tem algo a falar? Isso fez sentido para vocês que eu falei? Valto está no mudo. Ou eu não estou escutando, deixa eu ver. Vocês estão escutando a Val?
Alô, alô? Não sei o que está acontecendo hoje aí, Val. Não está escutando. Lari, dá um oi? Oi. Tá, Lari, eu estou escutando. Talvez aumenta o. Tu tem os fones de ouvido, é isso? Tira os fones Talvez, de ouvido. É, às vezes não está conectado no fone. isso. Bom dia, Ana. Bom dia. Tá Vamos me ver se ouvindo agora? agora sim, Val, agora sim. Tirei o fone, eu não consigo falar, eu acho que com esses meus fones. Então, eu tinha super entendido do jeitinho que você tinha falado. E faz muito sentido, porque se o pessoal começar a competir com esse negócio de acordar mais cedo, vai acabar ficando doente. Porque você precisa dormir um período. Agora, também acontece o seguinte: à medida que a gente vai fazendo esse processo, o corpo também vai acostumando e você vai acordando um pouco mais cedo. Você vê, Sim. hoje eu acordei às 4, mas eu não quis levantar às 4. Aí quase que eu não consigo levantar às 5 para participar da reunião às 6. Mas foi no automático. Mas é difícil. E eu, por exemplo, eu não comecei fazendo 100% dos salvadores, porque não dava para fazer. Eu fiz a opção de fazer uma meditação direito, com uma técnica de respiração boa, e eu comecei a usar o meu diário essa semana. É Acho que isso, um hoje vai. passo de cada vez, é isso aí, um passo de cada vez. Vocês vão perceber também, Valquíria, até queria trazer isso para ti, que não é que vai ficando mais rápido, mas no começo eu demorava um pouco para me organizar, agora eu já estou no dia a 50 e poucos. E aí, no começo, eu percebi que eu demorava muito mais. Agora já está assim, eu já sei o meu processo, eu não fico viajando muito, então eu já consigo fazer os 6 tirando o exercício, que é depois, daí eu vou para academia, Depois. ou eu vou correr. Hoje eu fui dar uma caminhada, porque eu senti que o meu corpo, eu tô menstruada, daí eu senti que eu tava com dor de cabeça, que eu tava pesada, daí eu falei, não vou me puxar na academia. Então, concordo, eu só não quero que vire uma competição de quem vai acordar mais cedo, tá, gente? Não é para isso que a gente está fazendo isso, e também para vocês ficarem se culpando que hoje não conseguiram, tá? Não é para isso. E eu vou falar muito agora, depois que a Lari falar, eu vou entrar no assunto que eu trouxe, que é leveza e espiritualidade, que vai encaixar muito sobre isso, porque a gente não está acostumada a viver esse processo de leveza e espiritualidade. Pode falar, Lari. Eu vou fazer o meu relato em relação ao meu milagre da manhã. Eu acordo, primeira coisa que eu faço é tomar banho. Eu não sigo a regra, tipo, tem que fazer, né, alguma coisa. Não precisa seguir a regra, tem que fazer sentido e tem que ser confortável. Para mim, acordar, eu tenho que tomar banho e escovar os dentes e passar o negócio na língua, sabe? Tirar aquela meleca da língua. Tirei, beleza. Exercício físico nesse momento da minha vida, eu não tô conseguindo fazer. O que eu senti que eu precisava era alongamento. Então, o que eu faço? Estico o corpo do jeito que eu. Tudo esquisito. O meu alongamento é todo esquisito, mas estou sentindo que o meu corpo está começando a responder. É o terceiro dia que eu faço alongamento. E depois eu faço meditação, afirmação, visualização e escrevo. Leitura também eu não estou conseguindo fazer nesse momento. Então, a gente não precisa fazer exatamente tudo certinho. Tem que se encaixar, né? Como fica bom e confortável. Exato. Então, a gente a gente não está, às vezes, acostumado, né? Tem que seguir, tem que ser daquele jeito. Gente, não tem que nada. Tem que ser bom para vocês. E a ideia é tornar o processo leve, tornar a vida de vocês mais leve, assim como está tornando a minha. E aí eu vou entrar no assunto que eu trouxe para vocês hoje. Eu, ontem de manhã, me apareceu um vídeo da Madonna, né? Um podcast da Madonna. Fazia 9 anos que ela não dava uma entrevista. E ela deu uma entrevista de quase 3 horas num podcast que se chama, traduzindo, né? Tradução literal do inglês,
o seu propósito. E eu ouvi o podcast todo ontem, não consegui parar, porque é maravilhoso. E aí eu liguei muito com o documentário da Anitta, que eu tinha visto há 2 meses atrás, que na Netflix, que é o que ela chamou de Larissa, que o nome dela é Larissa, eu não sabia. E ela fez esse documentário para mostrar quem ela é de verdade. E o que as duas falaram do mesmo jeito que eu quero trazer para vocês? As duas são mulheres de sucesso, goste ou não goste delas, gente, nós não podemos dizer que elas não têm sucesso, são super empresárias, atingiram o patamar financeiro que talvez nós aqui quase ninguém consiga. E as duas falaram: eu tenho tudo, todo o sucesso do mundo, todo o dinheiro do mundo, e não eram felizes internamente. E aí as duas, por que eu estou trazendo para vocês, para entrar no nosso assunto? Porque as duas falaram que se sentiam vazias, mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, e aí foram procurar a espiritualidade para preencher esse vazio ao qual elas sentiam. Uma foi para a filosofia, que foi a Anitta, e a Madonna foi para a Cabala, que é que eu não sei se é uma religião, eu não sei o que falar, eu nunca estudei, já ouvi falar várias vezes, que é a da Índia. E aí, gente, eu já vinha procurando um pouco sobre espiritualidade. Quem não me conhece, saiba, eu não tenho religião, eu não acredito no Deus da Igreja Católica como ele é, mas eu acredito em energia, eu acredito em algo maior que eu não sei explicar. Eu nunca tive religião, mas sou muito a favor da espiritualidade, seja como ela tenha, como ela ser. Pode ser que para Jusilene seja lendo a Bíblia, pode ser que para Marisângela seja meditando, pode ser que para alguém seja refletindo, não sei. E, gente, estou trazendo isso porque o caminho, o que a gente está fazendo no nosso Milagre da Manhã, nesse momento, sim, encontrar a espiritualidade. Esse ato de nós meditarmos, de silenciarmos, do diário, isso é espiritualidade. Sabe? Então, olha a importância disso que a gente está trazendo, que a gente está fazendo nas nossas vidas. E uma coisa muito interessante que a Madonna falou na entrevista dela, que o que ela percebeu, que aí a gente fala de cocriação, que a gente tem falado bastante, né? Que ela, porque ela sempre conseguiu tudo que ela quis na vida dela, né? Então, isso foi fato, assim, ela cocriava muito. E aí ela começou a entender, através de trabalhando a espiritualidade, que essa luz, né, que essa cocriação, não é porque ela é maravilhosa, não é, mas é porque porque nós, seres humanos, nós temos esse poder dentro de nós. Então ela começou a colocar um sentido para isso. E isso também a Anitta falou de uma forma diferente, trazendo para o fato da filosofia. Então, gente, essa leveza é isso que eu vejo que o Milagre da Manhã pode trazer para a gente. Essa leveza que é tão difícil de encontrar para nós mulheres. Se nós entendermos que nós somos a possibilidade dessa luz de criar no universo que nós quisermos, que nós somos a luz, não pelo nosso ego, tá? Não pelo nosso ego. E aí até conto um pouco da minha história para vocês. Quando eu sempre tive muita capacidade de cocriar quando eu era jovem.
E agora, todos esses estudos estão me trazendo o entendimento que aconteceu comigo. Só que, o que acontecia com a Michelle? Eu me lembro, a nossa loja faturou milhões. Eu, quando decidi ter agência, era um cliente melhor que o outro. Eu me lembro que, quando eu queria trabalhar numa empresa, eu fiz a entrevista e aconteceu. Só que, o que acontecia com a Michelle? Ela achava que ela era o máximo. Então, era o meu ego trabalhando. Era eu que era a boazona e conseguia fazer isso. Veio a maternidade, gente, me derrubou completamente. Bum! Me botou em um outro momento de vida. E eu parece que perdi essa força de cocriar. Por quê? Porque eu comecei a ter que olhar, a sair, quando tu vira mãe, tu naturalmente vira menos egoísta. Tu tem que lidar com outra vida. Então, eu automaticamente tive que olhar mais para dentro de mim. E fui percebendo, hoje eu consigo perceber que tudo isso aconteceu, e agora com esse grupo, com vocês, para que eu tenha um entendimento que aquele poder lá não era da Michelle. Esse poder está no mundo, gente, essa energia, qualquer uma de nós aqui pode captar isso e fazer com essa energia o que quiser. Mas desde que nós tenhamos consciência. E da onde vem a consciência? Da espiritualidade, que é isso que nós estamos trabalhando aqui. Esse olhar para dentro, refletir, aquietar a nossa mente, não se culpar. Gente, até escrevi aqui, até a culpa é um pouco de ego, se a gente pensar. Por que a gente não aceita situações do jeito que elas são? Entendeu? Por que a gente não aceita que um dia não vai dar para fazer o milagre da manhã, que o meu filho chorou a noite inteira? Por que a gente quer? A gente tá muito num modo controle, sabe? Num modo controle. Tem que ser como eu quero. E eu falei para vocês no início, não tem que ser nada. Vai ser como será, para que a gente aprenda no processo. Nós todas estamos numa caminhada de aprendizado. E cada problema, cada situação que vem na nossa vida deve ser encarada como um novo aprendizado. No momento, mulheres, que a gente conseguir internalizar isso e se aceitar isso, vocês vão ver que naturalmente a vida vai ficando mais leve. Que não precisa, não é para ser desse jeito. Porque é a gente que põe peso nas coisas. O que olhar para as situações, o que eu tenho que aprender com isso que chegou para mim? Se chegou para mim, é meu. O que eu tenho que aprender? Então, usem o momento da manhã de vocês para isso, tá? Não é ali, ai, tá, eu faço a meditação, não sei o quê. Eu quero que vocês comecem a ir mais a fundo em vocês. Isso que eu estou fazendo, o milagre da manhã, tá me mexendo comigo por dentro, porque eu não tinha esse espaço. E aí até eu fui procurar, e eu postei no grupo ontem para vocês, que os filósofos, os sociólogos antigos falavam que a gente tinha o templo, tinha a nossa casa, que é onde a gente tem a nossa intimidade, o templo é onde a gente orava, onde a gente olhava para dentro, e o trabalho. E hoje em dia, muitos de nós estamos trabalhando de casa, não tem tempo, não tem um minuto para olhar para si, não tem divisão, não, enfim, não trabalha, tá tudo junto e misturado. Eu comecei a me lembrar que antes de eu quebrar meu pulso, que eu quebrei em maio desse ano, eu voltei para o meu papel, assim, workaholic total. Foi quando eu quebrei o pulso que a vida falou assim, tu quer parar, eu vou te parar. Que eu tava,
Eu estava acordando às 5 da manhã e ia direto para o computador trabalhar, gente. Olha que absurdo. O meu parceiro tinha viajado e eu aproveitei, voltei a trabalhar 16 horas por dia, mas era só trabalho, só trabalho, só trabalho. Um minuto para mim eu não tinha. Então, aí eu vou terminar e quero que vocês falem um pouquinho, tá? Aí eu anotei aqui, talvez o verdadeiro poder de co-criar seja alinhar a energia e permitir que o que é seu venha com naturalidade, ao invés de forçar. Então, co-criar, meditar, e o livro que a gente está lendo lá no Clube do Livro também fala sobre isso, é sobre alinhar a energia, nutrir, guiar essa energia, não sobre forçar a energia. Não tentem forçar a energia, gente. Se alinhem com a energia de vocês. Se alinhem com o momento de vocês. E, naturalmente, vocês vão ficar mais leves e ver coisas incríveis acontecendo na vida de vocês. Essa é a percepção que eu tive e gostaria de trazer para vocês no dia de hoje. E agora eu queria ouvir um pouquinho vocês, saber como é que está o processo de vocês. Esse foi um insight que eu tive para trazer para vocês hoje. Muito legal. Você vê, você falando e na minha cabeça só vinha, tem que se conectar com o momento. Se em todo momento, e não importa o que você está fazendo, se você estiver conectado, mesmo que você não consiga fazer as outras coisas, você fez aquilo de verdade. Você foi conectado. Aí sai dessa parte, né, de você trabalhar das 5 da manhã, 16, 18 horas por dia e viver só uma coisa. A vida nossa tem que funcionar como uma roda. Ela tem que estar coesa, porque uma roda quadrada não gira, uma roda triangular não gira. Então, a gente precisa de estar sintonizado, né? Para que flua direitinho. E eu estou me sentindo muito feliz nesse processo, viu? E você vê, eu tenho déficit de processamento auditivo. Então, eu tenho muita dificuldade. Eu leio um livro, você começa a conversar comigo, eu sei a história, mas eu não lembro o nome do personagem, eu não lembro. Para eu poder lembrar Milagre da Manhã, você não tem noção o número de vezes que eu já repeti. Às vezes eu estou conversando, mesmo agora no processo, eu ainda esqueço, foge da minha cabeça. E nesse processo, eu estou conseguindo ficar mais concentrada. Eu estou até conseguindo buscar palavras que eu já tinha esquecido que eu sabia. Ontem eu consegui compilar palavras falando do meu trabalho com a pessoa que eu vendi uma sessão que eu vou fazer hoje. E depois eu fiquei, uau, Valquíria, você conseguiu falar direito. Não é que eu sei, mas às vezes foge as informações da cabeça, dá branco. Então, eu tô me sentindo muito, muito, muito bem. E como eu tinha relatado antes, nesse processo que eu estou desde o início do livro, e das reuniões, e eu estou procurando fazer, como eu falei, eu não conseguia fazer tudo, mas o que eu estou fazendo, eu estou presente. Que nem eu faço o exercício, já estou pronta para a academia, já tomei banho, viu, Larissa? Eu só acordo depois que eu tomo banho também. Já tomei banho, já estou pronta, falta pôr só o tênis. A minha aula vai começar às 8, e eu fiz a opção, ó, eu faço exercício. Mas eu descobri que a atividade aeróbica não me faz bem. Meu corpo aquece demais, eu não consigo render. Então, eu me coloquei nas aulas no horário de força. Então, eu estou fazendo todos os dias, só no horário de força, que me dá energia, eu me sinto bem, consigo realizar todos os exercícios, que para mim é melhor do que fazer meia boca só para dizer que eu fiz. Então, é muito importante estar presente, conectado no momento que você está fazendo, independente do quanto você consegue fazer. Não é número, é qualidade do que você faz. Renata quer falar também, fale, minha linda. Alô, alô? Oi, gente, eu quero dar minha contribuição aqui bem rapidinho. Eu venho aí de uma jornada, né, de uma trajetória já empreendendo e as coisas começaram a andar depois que eu comecei a fazer esse movimento de olhar para mim, de cuidar de mim primeiro. Eu comecei indo para academia, né? E aí, desde que a gente começou esse movimento com a leitura do livro, olha, até a minha casa tá mais organizada.
Então, sabe quando as coisas tá tudo caminhando, né? E eu acho engraçado, assim, porque minha mãe fez cirurgia do joelho, e daí eu, final de semana, fiquei mais lá envolvida com as coisas da casa dela e tal. E daí ela falou assim, menina, você não para. Porque eu fiquei o dia todo ajudando ela, no domingo, por exemplo. E daí eu falei assim, mãe, eu sou alta performance. Peguei, dei risada. Ela sabe do grupo nosso aqui, conhece vocês, porque eu tô sempre falando. Não só minha mãe, meu marido também. E assim, gente, é incrível como que quando a gente para, olha para dentro da gente, cuida desse lado, as outras coisas é só uma consequência. Então, eu até coloco o meu exemplo aqui. Minha casa está mais organizada, eu tô conseguindo, sabe, fazer coisas que antes eu não conseguia durante o meu dia. Tô entrando aí num momento de organização e produtividade mesmo. Só que todo dia de manhã eu tiro essa 1 hora e meia para cuidar de mim. É incrível. Nossa, é incrível. Eu até me arrepiei aqui tu falando, sabe? Porque sabe o que aconteceu comigo essa semana, gente? A gente tava com um problema aqui na empresa já há alguns meses que a gente não tava conseguindo resolver, sabe? A gente precisava resolver para as coisas fluírem melhor. E aí eu recebi uma mensagem no Instagram, uma empresa me oferecendo um serviço. E eu falei assim, nossa, exata, não acreditei muito, né? Chamei eles hoje, ou na quarta-feira, não, na terça, perdão. Chamei eles, e aí eles começaram a me falar, era exatamente o que a gente precisava. Mas exatamente. Aí eu falei com eles, eu desliguei assim a reunião e falei assim, cara, isso, porque eu liguei para o Wesley, falei para ele, Wesley, tá, mas como isso apareceu do nada? Deu assim, apareceu no meu Instagram. Eu falei para ele assim, e eu escrevi no meu diário, daí na quarta-feira eu escrevi, eu co-criei isso aparecer para mim, eu tenho certeza. Então, assim, é vocês começarem a ter consciência que vocês estão criando. Então, não a gente começar a ter consciência das coisas pequenas que estão acontecendo na nossa vida. Então, esse momento também é para isso. Para a gente ficar atenta e observando. Opa, que nem a Renata falou, a minha casa está mais organizada. Que isso vai nos dando motivação, isso vai nos dando vontade de continuar. Sabe? Eu tenho uma frase lá para mim. Como é que é? Eu não vou saber de cor, talvez agora, mas eu tenho uma excelente memória e organizo e me recordo de tudo que é preciso para mim, para minha família e para minha empresa. Porque eu tenho TDAH, né? Então, eu falo várias vezes, eu tenho uma excelente memória e organizo. Gente, eu ando colocando tudo na agenda, como deve ser feito, não estou me esquivando de colocar na agenda. Eu esquecia de colocar na agenda, eu esquecia de colocar as coisas na agenda, e daí dava uma confusão. E assim, é incrível, sabe? É incrível. E daí eu comecei a estudar isso que eu falei para vocês da espiritualidade, e comecei a entender que isso também é espiritualidade, que a gente olhar para dentro, né? Alguns vão usar a Bíblia como um apoio, que é o que eu falei, que eu estava falando para vocês antes hoje. Eu gosto muito de filosofia, né? Então eu estou estudando muito filosofia, porque para mim faz muito sentido, porque eu não sou religiosa, então eu encontrei na filosofia algumas respostas que eu preciso para dentro, tudo. Então, procurem dentro de vocês qual é que é a melhor opção, sabe? E se conectem com vocês mesmas. Porque no final, espiritualidade é isso, né? O eu sou. Então, eu sou. A Elaine Olives fala muito isso, né? Eu sou. Então, aproveitem esse processo para vocês encontrarem vocês mesmas. Chorem de manhã, se for preciso, em algum momento. Aproveita esse momento para chorar, para rir, para colocar no teu diário tudo que dói, tudo que machuca, tudo que te faz feliz, para agradecer. Ontem eu pintei no meu diário um gratidão gigante, que eu estava tão feliz, sabe? Tipo, que eu fiquei tão feliz, eu assim, além de escrever lá as 3 frases, eu pintei, assim, de colorido, um gratidão gigante.
Foi a forma que eu encontrei para expressar de tão feliz que eu estava. Gente, várias coisas vão acontecendo. O meu parceiro, ele tá um pouco perdido, assim, meio depressivo. E do nada também, de repente, ele foi atrás de um coach, foi atrás de um psicólogo. Como pode? Sabe? Como pode? Tipo, ele não tá fazendo nada, ele não tá. Mas ele me perguntou: o que você tá acordando tão cedo de manhã? Tipo, o que tu faz? Aí eu fui lá, mostrei para ele, né? Eu falei, importante para mim a minha meditação e tal. Daí ele falou: eu tô sentindo que tu tá mais calma, né? Então, gente, as pessoas ao redor de vocês vão começar a perceber e as coisas vão começar a andar. Só não pode parar, e isso de forma alguma pode ser um peso, tá? Como eu falei desde o início, é para trazer leveza para vocês, não para ficar mais difícil. Michele, de repente sim, mas do nada não. O Elton fala muito isso, né? De repente, sim, Muito. mas Mas é verdade. De repente sim, mas do nada não. Tudo são energias, frequência, né? Então, se você está próximo, se você está do lado, então do nada não. A frequência, ela abrange quem está em volta de você. você vai vibrando melhor, né, gente? Você vai vibrando melhor. E nossa, tá sendo uma experiência incrível, incrível para mim, gente. Até para tirar essa capa de guerreira que eu sempre quis, entendeu? Encontrar essa leveza que falam tanto que a mulher tem que encontrar, sabe? Porque nós somos mais espiritualizadas que homens. Isso é natural, isso tá na nossa áurea, digamos assim. Então, aí a gente perdeu isso no meio do caminho, né? Querendo ser que nem os homens. Porque teve aquele momento, né? Eu fui educada para ser que nem homem. Né? Eu ouvi em casa que eu não tinha que depender de homem. Né? O meu pai e minha mãe brigando por causa de grana, quando eu era pequena, pra caramba, eu me lembro, assim, e a minha mãe me falando: não vai depender de homem, não vai depender de homem, não vai depender de homem. E eu internalizei, né? Virei um machinho. E agora, para fazer esse caminho de volta, veio a maternidade e teve que vir um deserto bem grande na minha vida para mim, maternidade, um deserto para eu ter coragem de olhar para dentro e começar a trabalhar isso. Vamos lá, quem mais quer dar os seus relatos aí? Temos 18 mulheres maravilhosas aqui nessa call. Alguém quer mais dar um relato? A Valquíria já falou, a Larissa também. Bom dia, Mi. Bom dia. Bom dia, Pati. Tudo bem? Paty. Ai, gente, ó, o relato, eu não sei se... talvez sirva para alguém, né? Semana passada eu me comprometi a fazer bonitinho o Milagre da Manhã, até porque é uma coisa que eu já estava buscando, né? Como eu falei para a Michele. Gente, eu fiquei muito mal de sábado para domingo. Tipo, muito. A minha voz tá voltando ao normal de ontem para hoje. Sabe quando você fica podre por dentro, assim? Tipo, uma tosse terrível, sem voz nenhuma. Tive que desmarcar a aula essa semana, porque eu não conseguia falar e tossia a noite toda. Aí, enfim, fui no médico, aí tive que entrar com antibiótico e tal. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, cara, eu não lembro a última vez que eu tomei antibiótico na minha vida. E aí, do nada, tipo assim, o corpo vira uma bagunça. E o quanto, às vezes, quando a gente quer realmente se comprometer a fazer algo novo, algo diferente, a gente se sabota sozinho, né? Tipo, a nossa mente, sei lá, o nosso corpo, porque tem essa resistência. Então, por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, tem pessoas que querem começar ou já começaram e se perderam no processo porque não conseguiu fazer 1 ou 2 dias, e aí acho que tem que desistir. Eu falei, cara, eu vou continuar exatamente de onde eu parei. Porque não faz sentido, né? Eu já tinha me preparado para isso, já tinha me organizado. E às vezes as resistências elas vêm justamente para testar. Será que você quer realmente fazer isso?
Tá preparada? Tá A preparada. resistência é uma palavra legal, Patrícia, e por sinal, olha só que coincidência, né? Ela falou várias vezes essa palavra, e amanhã eu ia até falar para vocês. Esse é um assunto que foi uma live, uma das mais assistidas lá no meu Instagram, e o pessoal sempre pede. E eu estou preparando um material amanhã para falar sobre resistência. Então, porque na filosofia se fala muito sobre resistência, que o Elton chama de pré-queda, que é a mesma coisa, que a gente pode chamar de autossabotagem. Na filosofia se usa exatamente essa palavra, resistência, né? Que ela Legal. vai vir, ela vai aparecer toda vez que tu tentar fazer algo para melhorar. Ela vem para te testar mesmo. Então, a resistência tem que encarar a resistência. Então, pode ser que a Patrícia, ela estava assim, como ela estava já tentando e estava pensando muito nisso, e ela foi ali com todas as forças, o corpo dela tentou parar, entendeu? Que o corpo tenta, os problemas ainda, e é que a gente tem que ter ciência e falar, não, tá, o que isso está querendo me dizer? Está querendo me testar, né? Porque senão a gente para. É incrível, parece que tem uma força, né? Uma gravidade, assim, que tu acorda de manhã e parece que uma coisa já te puxa, assim, tu já tem que lutar. Tem que dar um pulo da cama. Então, Sim. isso acontece muito, né? Que legal que você teve essa consciência. E continua, Paty, continua. Sim, sim. Não, vou continuar. Aí eu já acordei hoje, era 4h40, não, acho que era 4h40, 4h45, mais ou menos. E, cara, eu levantei tranquila, aí já coloquei roupa na máquina, tirei louça da lava-louça. Aí eu sentei aqui para começar a fazer as minhas coisas, eram 5 horas. Eu falei, gente, em 15 minutos a gente fez tanta coisa, como assim? E às vezes são coisas que você vai se arrastando ao longo do dia, né? Porque aí começa, faz uma coisa, faz outra. Então, esse processo do acordar cedo, para mim, me faz muito bem. E aí, a questão da resistência, né? Às vezes você tem aquelas coisas que você sabe que te faz muito bem, e mesmo assim, você dá aquela enganchada e você não consegue fazer. Então, voltar a fazer bonitinho, peguei o meu diário do Milagre da Manhã, que eu tinha aqui já, sei lá, uns 3 anos. Falei, cara, eu vou fazer. E aí eu vou me comprometer, né? Continuar comprometido, obviamente, a fazer o processo bonitinho. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. Maravilha, continua, Paty. Vamos lá, quero ver as transformações aí. Mais alguém, gente, quer relatar? Vamos lá, mulherada, aproveita. Eu queria aproveitar o ensejo aí, né, que está falando sobre os sabotadores. Ontem eu tive um momento também muito difícil, porque eu vinha muito engajada, né, com meus planos e projetos para poder aumentar minha renda, né? Aí ontem, menina, me deu uma tristeza, assim, do nada não, né? Eram os sabotadores, né? Crença limitante. E aí eu tirei um tempo, chorei muito, né? E estou assim, em busca de localizar onde que está esse sabotador, entendeu? E aí não está sendo um momento fácil, porque não tenho aquele apoio, né, de uma outra pessoa, mas eu estou muito grata por esse Tem o grupo. nosso apoio aqui, Mari. Tem o nosso apoio. Estou muito, muito grata a vocês, porque tem sido um apoio muito forte, né? Porque Escreve lá no grupo. dá uma parada, mas a gente respira fundo, retoma força e volta com tudo, tá? Não Então, deixa a pepeca cair. esse é o momento, isso aí. Saiba A gente que tem um grupo. dar uma parada, né? Dá uma parada, respira. Eu tô até emocionada, gente, porque eu tenho passado uns momentos difíceis, né? Mas eu não tô desistindo, não. Eu tô só me dando um tempo, né, para eu absorver essas informações e tomar o fôlego de novo, entendeu? Então, quero agradecer muito a vocês por esse apoio. Esse grupo tem sido, assim, de muito proveito para mim, tá? Muito obrigada. Mari, eu acredito, tá? Eu não sou aí coach, nada, mas acompanhando tantas pessoas ao longo de 9 anos de jornada, ensinando, a gente ouve muita história, né? Todo mundo tem momentos de deserto, todo mundo tem, a gente tem momentos que é horríveis, e também
aprende a lidar. É o momento de ficar triste, fica triste, entendeu? Isso também é uma outra coisa de nós mulheres, a gente... Ai, que merda, fiquei triste, sabe? Porra, nós somos seres humanos, entendeu? Tipo, uma hora vai ficar triste. Aproveita a tristeza, isso que é viver com leveza e com presença, entendeu? Cara, fiquei triste, chora, entendeu? Deixa isso sair de ti, depois enxuga as lágrimas e vamos continuar a vida. Vamos para a vida. Uma coisa que eu ia falar, né? Ela está nos esperando, entendeu? Então, assim, não te culpa por... aí volta o que eu falei lá no início da reunião, não te culpa por estar te sentindo triste. É isso que eu percebi, muita culpa, não sei de onde, muita culpa. Aí, eu não sei se tu estava no início da reunião, né? Que eu falei, feliz, eu não posso ganhar dinheiro, eu tenho alguma culpa aí. Eu falei, gente, isso não está normal. Eu não sei se tu estava no início da reunião, mas eu falei um pouquinho que culpa é até um pouco de... Eu até escrevi aqui, né? Que culpa é um pouco de... É um pouco de ego, né? Olha só, até anotei aqui uma frase que ela fala na entrevista. A culpa é muito sobre o ego querendo controlar o resultado e o roteiro do dia a dia. Nossa. Quando eu aceito o que é, eu saio do ego e ganho paz. Não é desistir, é parar de brigar com a realidade. Cara, minha vida tá uma merda porque eu fiz um monte de escolha errada, sabe? Eu fiz um monte de escolha errada e me coloquei nessa situação. Agora ficar se culpando vai adiantar alguma coisa? Não. Enxuga, chora o que tem que chorar, para de brigar com a realidade, vai cuidar de ti e vai fazer o que tem que ser feito, vai subir campanha, vai cuidar do teu negócio, acreditando em ti, focando em cuidar de ti e confiando que com o tempo certo o resultado vai vir, entendeu? Então depois eu vou até colocar essa frase lá, mas gente, culpa é muito a gente, mulher se sente muito culpada porque nós somos muito controladoras, a gente quer controlar tudo. Eu acho que é controlar o resultado que não dá para controlar. Não, Mi, o que eu ia falar é o seguinte, nesse caso que ela falou, né, que às vezes bate o desânimo e a culpa e tal. Eu acho que primeiro a culpa é muita questão de você estar querendo fazer uma coisa que às vezes ninguém nunca fez e você se sente culpado por querer fazer alguma coisa diferente. Talvez seja relacionado a isso. E outro ponto também, né, a Michelle falou assim, chora, faz o que tiver que fazer e depois seca a lágrima. Eu acho que o mais importante nesse caso é a gente identificar essa tristeza e, beleza, eu tô triste, tá, vou aqui curtir a minha tristeza, mas por quanto tempo? É hoje? É uma hora? E tá bom, por quanto tempo? Porque senão você fica viciada também nesse sentimento, né? Exatamente, tem que ter. É por isso que eu falei, é um tempo, chora tudo que tem que chorar, secou as lágrimas e vai pra vida. Não dá para ficar remoendo. Que a culpa faz muito isso, né, gente? Gente, pensa só, a culpa nos ajuda a nos vitimizar, entendeu? Ai, eu sou culpada. Eu sou, né? É até uma forma de vitimização, se tu for olhar. Sabe? A Cíntia, eu acho que quer falar, tô com a mão levantada. Quero. Sobre o que vocês estão falando, ontem, né? Assim, se eu não tivesse esse grupo de apoio, eu acho que ontem eu já ia me sabotar e falar assim, não vou fazer hoje não, e talvez até pararia. Mas aí o que aconteceu? Eu usei aquela meditação, né, que foi citada na reunião e foi colocada no grupo. Aquela meditação, assim, foi uma coisa que eu comecei sentada. E depois, quando eu me vi, eu já estava, assim, era uma sensação, assim, de grito, de choro. Mas aí, quando eu me vi, eu já estava deitada numa posição fetal, sabe? E aquilo, assim, eu fiquei muito angustiada, eu fiquei acelerada, mas aí, ao final, eu estava leve. Aí, depois, eu me perguntei assim, gente, mas por que eu tive essa sensação? O que é que acontece? Por que eu me sinto assim? Aí eu usei aquela afirmação durante o dia, todas as vezes que aconteceu alguma coisa, porque sim, foi um dia de muita intercorrência na minha casa, mas aí ao final
o dia eu entendi que parece que é um reconhecimento. E hoje de manhã bateu na minha porta de novo. E eu falei, gente, realmente é isso. Mas aí o que me chama a atenção? Que também, dentro desse processo, eu já estou ficando mais leve, porque aí eu não quero mais reconhecimento, eu preciso de trabalhar o meu eu, né? Eu preciso de ser mais leve, porque o tempo todo eu fiz para as pessoas e eu fiz perfeito e até o fim. E para mim eu só comecei, porque para mim quem está vendo é só eu. Então eu quero ser vista. Aí eu não, eu preciso de deixar isso precisa de ir, e é aonde assim, é muito gostoso, porque igual esse momento aqui de conversa, escutando todo mundo, e é isso. Eu falo assim, nossa, como que essa roda de conversa aqui vai trazer clareza e faz a gente chegar nesses 66 dias com mais leveza. Mas, assim, está sendo muito bom. É muito legal, é muito legal. Gente, eu tenho mais 2, 3 minutinhos, porque eu vou para a live agora no YouTube. Alguém quer finalizar com algum pensamento, algo? Gente, usem o grupo, tá? À vontade. A gente também tem o outro livro do relacionamento, que quem quiser ler é um complementar ao Milagre da Manhã normal, né? O Milagre da Manhã dos Relacionamentos. É, esse mesmo, ó. A Patrícia tem os dois, e não tinha lido nem. Você leu, Michele, os dois? Eu tô no meio desse ali, ó. Então, O eu meu li os chegou essa dois. semana. Eu li os dois já tem uns 10, 12 dias, mais ou menos. Eu até relatei aqui que o volume 1, a parte 1, eu leio não, eu ouço, porque eu não consigo ler. Se for ler, eu durmo. A parte 1 eu achei maçante. Ele começa a ficar interessante para casais a partir do 4,5 para o 5. E a parte 2 é fantástica. Eu iria direto para a parte 2, para os finalmente, porque eu gosto de linha direta, assim, A e B numa linha. Eu Ele não gosto de ficar repete um pouco o Milagre da Manhã. demais. Ele repete para a gente que já leu. Só que como eu estou fazendo aqui com vocês essas aulas e a gente tem os grupos repetição, acaba entrando no DNA, né? Então, para mim, é importante. Eu até estou comprando Milagre da Manhã em alemão agora, porque em outra língua capta ainda mais, entendeu? Então, vou ler em outra língua. Legal. E, Valquíria, eu quero te falar uma coisa. Eu quero Diga. que, assim que possível, tu tente fazer um desafio, porque eu também, TDAH, e eu coloquei hoje para vocês que eu estou terminando de ler o livro de 400 páginas em inglês, tá? Uma página começa, Valquíria. Eu também dormia. Eu não conseguia prestar atenção. Eu pulava. Mas eu já comecei, Michele, esse processo. Inclusive, eu comprei o físico. Ó, eu comprei o físico, mas está sendo de dose homeopática. Mas vai eu tô indo. e vai, entendeu? Porque, olha, gente, pergunta, eu coloquei ali, olha lá, a que falava que não conseguia ler, que só escutava audiobook, eu dormia lendo. E eu me perdia aí eu voltava, eu tinha que voltar, então eu demorava um monte para ler. Gente, eu estou terminando. E o livro ali, eu estou lendo o livro do Elon Musk, ele é legal, mas ao mesmo tempo tem umas partes que são bem técnicas, que fala dos produtos que usa na Tesla e tal. Tem umas partes que é meio chata, sabe? Mas, mesmo nas partes chatas, eu estou lendo e tô. Nossa, eu não estou acreditando, sabe? Não estou acreditando. Então, nesse treinamento, você vê, para mim, eu tenho também dificuldade de anotar, porque tudo que eu anotava eu não lia depois. E agora eu estou lendo meu diáriozinho, eu estou revendo, eu estou revendo meu diáriozinho. E eu queria dizer no domingo, olhando a semana, sabe? O que eu prometi. Uma coisinha que nem a Mari estava falando, assim, ó. E hoje eu acordei, a minha frase, eu não coloquei porque eu achei que era muito grande. Eu falei, não vou colocar tão grande assim, não. Que se a gente pensa que a gente pode, a gente está certo. E se a gente pensa que a gente não pode, a gente também está certo. Então, a escolha é nossa. A gente faz a decisão. Se pode ou se não pode. É questão de escolher. É verdade. É super verdade.
É super verdade. Ó, fechamos com chave de ouro com essa frase da Valquíria aí. Arrasou. É isso. Repete aí, Valquíria, para a gente terminar a reunião. Se a gente pensa que pode, a gente está certo. E se a gente pensa que não pode, a gente também está certo. Então, é só questão de escolha. A gente faz a escolha. É que nem eu decido ser triste ou ser feliz. Eu decido. Então, a gente pode cair, mas tem que levantar. A gente, é decisão, tudo é decisão. Tudo é decisão. Terminamos, então, com essa frase linda. Vamos lá, mulheres, vamos seguir esse barco aí, vamos terminar. Quando terminar esses 66 dias, é só o desafio, né? Porque, na verdade, é para ser infinito. É só para criar a constância. Daí a gente vê o que faz depois dos 66 dias, mas a gente vai continuar juntas, provavelmente. Eu falei... Depois dos 66 dias, a gente podia combinar de se encontrar pessoalmente. Então, eu queria falar sobre isso, tá? Tudo que eu e a Michelle Mega estamos fazendo, a gente está disponibilizando o nosso tempo gratuitamente, tudo. Como que vocês podem ajudar? Eu e a Michelle Mega, a gente colocou uma meta de até março do ano que vem, a gente ter 10 mil pessoas na comunidade. Para a gente fazer, em março, um evento do É Com Ela, que é o mês da mulher. Tá? E para isso, legal. 10 mil pessoas na comunidade. Então, como vocês podem ajudar? Convidando outras mulheres para participar da comunidade, espalhando sobre o Milagre da Manhã, contando a experiência de vocês. Essa é a forma, é a troca que eu peço para vocês. Né? Então, Mi, rapidinho, quando você fala comunidade, é mandar as pessoas lá para dentro daquele grupo principal que você criou lá no começo. Com elas. Exatamente. Exatamente. Tá, então, e aí você está planejando fazer outro desse depois que finalizar esse desafio? Tipo, por exemplo, que não conseguir começar agora. Aí ninguém está entrando no grupo, tá? Nosso grupo é nós, por enquanto. Daí eu e a Mi temos que pensar, ideias também, estamos abertas, como é que a gente vai continuar, porque já tem um monte de mulheres que estão lá no outro grupo que querem vir para o nosso. Ô, Michelle, tem uma galera... Quando já tiver lido o livro e tiver pronta, tiver já fazendo, porque aqui é de alta performance. Aqui não é para ficar só escutando. E se pegar essas mulheres que querem fazer, já colocar elas para dar um prazo para elas lerem o livro e aí já marcar uma data para o próximo? É isso que eu quero fazer. A gente vai fazer A gente está pensando em fazer uma reunião com elas. O pessoal está no outro grupo, está fazendo check-in também. Né? Eles estão engajados, só que não tanto quanto a gente. Então, tem muita gente entrando, daí pergunta como é. Se vocês quiserem entrar no outro grupo para apoiarem as outras mulheres, fiquem à vontade. É o amarelinho, daí. Ali é o pessoal que está, teoricamente, começando, tá? Então... Michelle, deixa eu te dar uma notícia boa. Tell me. Tem muitas mulheres, inclusive algumas que você conhece, que estão fazendo exatamente o que a gente está fazendo, inclusive com check-in, com vídeo, está marcando. O nosso grupo aqui do Ruge de São Bernardo, do grupo da Aliança, a gente juntou um grupão, acho que tem quase 28 pessoas. Ontem, inclusive, uma me ligou para falar assim, Val, tem que pagar para fazer isso? Não, ontem eu estava dando aula do nosso grupo, você acredita? Depois que eu falei contigo, Larissa, da mentoria, e teve gente que já entrou através disso. Tem o pessoalzinho que vai para a praça fazer caminhada, posta, mostra. Então, o movimento já está acontecendo independente do nosso grupo que está fechado. Tem bastante pessoas fazendo exatamente o que a gente está fazendo, os 6 salvadores de vida. Exato, então ali a gente criou outro grupo para estar aberto. Outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, é que eu criei o canal do Labecom. Labecom, estou acostumada com a Labecom, que já vem na mente. O canal da comunidade é com elas. A Larissa fez uma aula. Por exemplo, Patrícia, se quiser fazer uma aula de TikTok para as mulheres do grupo, tem muita gente que precisa, sabe, trazer. As portas estão abertas. Uma menina vai fazer sobre como se vestir. Todo mundo que tiver um conhecimento, que quiser passar para o grupo, só falar comigo que a gente organiza e daí faz para o grupo e depois sobe para o YouTube. Então, eu comecei esse canal
exatamente para isso. Ontem teve uma reunião, Lari, eu não entendi o que foi aquela. Como? Ontem vocês postaram Foi uma lá uma mentoria reunião. com a Mari. É que daí o grupo da criança